Boa noite. Estamos online. O Quarentena Live, ele tem por objetivo utilizar o espaço virtual para tratar de temas do mundo real, nesse período de isolamento social. A convidada de hoje é militante social, mulher de luta e resistência, professora, faz parte da diretoria do Sindirrede e faz parte da direção do PSTU de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Vanessa Portugal. Boa noite, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente possa ter uma boa conversa hoje. Eu que agradeço a predisposição. Logo que eu te convidei, você falou, vou sim. O tema de hoje que a gente vai tratar é essa questão da resistência e das lutas populares. Professora Vanessa Portugal, conta pra gente como você resolveu entrar para a luta pela categoria. Nossa, tem tanto tempo, né? A história é longa. Não, na verdade, eu comecei a atuar como professora nos movimentos grevistas, em Betim, Belo Horizonte, há muitos anos. E eu acho que foi a partir da coisa mais comum, né, de todos os trabalhadores, a partir da necessidade de lutar e resistir pela manutenção dos direitos, e na educação, especialmente, pela manutenção de uma qualidade mínima na educação pública, né? Porque eu trabalho há 29 anos, quase 30 anos, em escolas públicas da região metropolitana. Comecei a trabalhar em Santa Luzia, em São Benedito, né? Há muitos anos atrás, e parte da nossa luta era poder ter nas comunidades onde os filhos dos trabalhadores estudam uma escola de qualidade e com os direitos dos trabalhadores respeitados, porque uma coisa não se dissocia da outra, né? Então, é a partir daí que a gente começa a se envolver nas lutas, nos movimentos cotidianos, não só nas greves, né, mas nas lutas internas das escolas também. Interessante. Professora, o Brasil desse governo Bolsonaro, ele conseguiu superar o Brasil desigual da era do Fernando Henrique? O Brasil é um país que sempre foi desigual, né? Desde sempre, desde que os portugueses invadiram o nosso país, é um país de desigual, né? Nós convivemos no Brasil e isso nunca mudou, com uma desigualdade social monstruosa, a diferença entre os mais ricos, o percentual mínimo da população mais rica e a imensa massa de trabalhadores é monstruosa, né? Nós sempre convivemos nesse país com o genocídio das populações originárias, dos indígenas, dos negros, um genocídio das mulheres, um genocídio LGBT muito forte. E em momentos em que cresce a economia mundial, em que o capitalismo tem mais fôlego, né, em que tem mais dinheiro rolando, mais migalhas são distribuídas para os trabalhadores. E como a gente tem uma população muito pobre, qualquer pouco parece muito. Mas as desigualdades nunca diminuíram no Brasil. E sim, na época de Fernando Henrique, nós tivemos, em especial no segundo mandato, né? Porque o primeiro mandato do Fernando Henrique vive um certo crescimento econômico, então ele faz inicia algumas políticas compensatórias que dão a ele, inclusive, um patamar de credibilidade junto à população, né? Tanto é que ele se elege no segundo mandato com certa facilidade. Nós vivemos isso no governo Lula e no governo Dilma, né? Um crescimento econômico grande e algumas pequenas concessões que não mudaram a estrutura social do país. Já no fim do governo Dilma, tem um processo de crise mais econômica, mais brava, reflexo da crise econômica de 2008, mas que atinge o Brasil a partir de 2013, 2015,
essas desigualdades aparecem muito, e com o governo Temer e Bolsonaro há um salto, sem dúvida nenhuma, de qualidade. Nas desigualdades, mas também nos ataques aos direitos dos trabalhadores, né? Então, os trabalhadores estruturados que sempre pagaram a conta em todos os governos, no governo do Bolsonaro, isso se acirra com certeza em quantidade e em qualidade. E agora, eu acho que a pandemia escancara uma crise que já estava colocada, né? Onde as desigualdades ficam muito escancaradas, né? E com certeza ela não só escancara, como agrava também, porque também tem um agravamento da crise econômica, sanitária e tudo mais. Interessante que a gente compara que a própria reforma da Previdência, ela não consegue se consolidar no governo do golpista, né, do Michel Temer, e agora no governo Bolsonaro ela consegue se consolidar e, infelizmente, com o apoio de parte da população, não sei dizer se é uma população manipulada, mas muito trabalhador acabou que concordou de tanto que foi falado, que foi, de certa forma, divulgado por esse governo, apoiar perda de direito, né, a reforma da Previdência. A discussão da Previdência é uma discussão um pouco mais complexa, né? A gente vive em reformas da Previdência, na verdade, tentativas de mudança da Previdência desde o governo Collor. No governo Fernando Henrique tem um grande ataque, no governo Lula tem um grande ataque, em especial aos servidores públicos. Dilma tenta uma reforma um pouco mais robusta, não consegue, mas faz uma reforma que pega em especial os pensionistas. E depois Temer tenta, mas era um governo com muita instabilidade, muita fragilidade. Bolsonaro recompõe uma base e acaba aprovando a reforma. Eu não sei se a reforma passa com o apoio da população. Acho que um setor da população, sim, um setor da população trabalhadora, sim. Mas eu acho que, fundamentalmente, tem um descrédito dos trabalhadores na impossibilidade de evitar que ela acontecesse. Eu não acho que a maioria tenha acordo com a reforma, mas um descrédito e também uma incapacidade, e aí nós temos que assumir isso se nós queremos mudar a realidade, das lideranças tradicionais dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, que foram construídos ao longo desses anos, de fato ir até as bases, mobilizar e dar confiança para que os trabalhadores pudessem ir à rua e que pudesse fazer a luta. E, claro, muita mentira, né? E aí, nesse ponto, não tem contradição entre eles, né? Porque aí é Globo, Bolsonaro, Record, SBT, todo mundo junto, no sentido de retirar direitos dos trabalhadores. E, claro, nós não conseguimos fazer o contraponto na medida necessária. Mas eu não sei se a maioria dos trabalhadores concordaram com a reforma. Eu tendo a achar que não. Eu tendo a achar que tem uma parcela que sim, que foi convencida, mas a maioria não. Eu acho que, na verdade, houve uma dificuldade de articulação nessa luta. Embora não vamos esquecer que 2018 foi marcado... 2019, né, foi marcado por grandes mobilizações. Nós tivemos movimentos em Belo Horizonte com 250 mil pessoas na rua, né? Então, também não há de se menosprezar que houve uma resistência, mas ela não foi suficiente para evitar a enorme unidade que existia, né, entre os setores que sempre governaram esse país e que continuam governando, né, entre os bancos, as grandes empresas, os donos do dinheiro, né, os latifundiários, para retirar esse direito. E a grande mídia fazendo o papel que ela sempre fez, né? Ela sempre fez, né? Atendendo aos seus senhores, né? Porque a grande mídia sempre fez isso. Mesmo que em alguns momentos ela pareça meio dividida, mas ela sempre atende os interesses de quem é dono do capital, né? De quem é dono do dinheiro, são os setores mais enriquecidos da sociedade, né? Muitos deles, no caso do Brasil, nem vivem no Brasil, né? São donos ou acionistas de empresas multinacionais que não estão aqui no nosso meio, na nossa realidade, né? Professora Vanessa, antes de eu passar para a próxima pergunta, eu vou só saudar a grande quantidade de pessoas que está acompanhando a gente aqui.
Tá batendo, a audiência tá bem alta aqui no programa. Gostaria de mandar um abraço aí para o professor Anderson Mourão, para a Guilhermina, para o José Venade. O José Venade acompanha a gente lá de Portugal. Ah, que bom. É um Venade aí que eu conheci pelas redes sociais, é um primo daquela parte da família que não veio, né, os antepassados dele não vieram para o Brasil, ficaram lá e as redes sociais proporcionaram aí que a gente possa estar tendo contato agora. O Bruno Dias, o Fernando Matos, o vereador Alan Fernandes, de Ibirité, está acompanhando a gente, o Anderson Rocha, a Sheila Xavier, a Keila Venades, o Rômulo Venades também está acompanhando a gente, Marlene Coelho, Beatriz Mourão e Raquel Carques. A Sheila até manda um questionamento. Vanessa, qual a sua perspectiva sobre o novo ministro da Educação? Por sinal, foram averiguadas infrações acadêmicas no currículo dele, plágio em sua dissertação. O que a senhora tem a comentar com relação ao novo PhD aí, que de PhD parece que não... Então, gente, eu costumo dizer isso para as pessoas, não existe possibilidade de ter algum ministro bom no governo Bolsonaro. Vejam bem, quando tem um governo em que os trabalhadores ainda têm dúvidas sobre eles, e eu vou deixar bem claro, gente, que eu acho que todos os governos nesse sistema governam para um grupo específico que não é os trabalhadores. E isso, gostem ou não, é parte da coerência da nossa luta. Nós lutamos contra todos os governos que achamos que na sociedade capitalista e que se elegem por esse processo controlado, em última instância, com uma matiz mais social ou menos social, atuam para governar pelos banqueiros, pelas mineradoras, para os grandes empresários. Agora, existem governos que têm mais contradições e que a gente pode dizer, tira esse ministro, troca por outro, etc. O governo Bolsonaro, não há expectativa entre os seus ministros. Não existe a possibilidade, porque o centro da discussão no governo Bolsonaro não é trocar um ministro ou outro, é trocar o governo. Então, a nossa discussão não tem expectativa nenhuma, nem nesse, nem nenhum outro ministro. Eu acho que tem um perfil que vale a pena a gente destacar, que é o quanto o governo se cerca de ministros que fazem parte, são militares, ou ex-militares, ou militares reformados. Então, você tem uma influência, não é uma ditadura, é bom que se diga, né? Existe o risco de uma ditadura, sim, mas não é uma ditadura, a gente não pode banalizar, mas é um governo de ultradireita, ultra-autoritário, e que está se cercando enormemente de um conjunto muito grande de ministros que ou são militares reformados. Agora, não existe possibilidade de um ministro que tenha uma política menos agressiva ou mais positiva. Você pode ter um mais polido e um mais tosco, como o último que saiu, né? Mas, em última instância, são os ministros do governo Bolsonaro. Por isso que nós temos uma tarefa, e não é derrubar ministros, é derrubar Bolsonaro e Mourão, né? Essa é a tarefa imediata que nós temos nesse momento. Por mais difícil que ela seja, nós temos que nos agarrar a ela, porque mais difícil é pensar na possibilidade que nós temos que viver com as consequências da política desse governo até 2022, né? Reverter a onda e o estrago pode ser muito, muito árduo posteriormente, né? Então, nós temos que nos debruçar nisso, né? Num momento muito difícil, que os métodos tradicionais de luta estão muito dificultados, né? Em função da pandemia, mas nós temos que nos reinventar e ajudar a ter, ajudar não é ajudar, é ter um papel ativo para que esse governo caia, né? Porque não existe possibilidade de ministro para a educação, para a saúde, ou seja lá para o que for, que tenham elementos que a gente possa, né, que a gente possa dizer isso aqui de bom dele dentro do governo Bolsonaro, né? Um governo que tem vinculação com a milícia, com o que tem de mais rasteiro da bandidagem
do país. E a própria maneira como o Weintraub vai para os Estados Unidos ficou uma coisa meio esquisita, né? Parece que foi meio que fugido, né? Exoneração saiu no outro dia, ele já estava lá quando sai a exoneração. Ficou uma coisa meio complicada. Não foi meio fugido, né? Foi fugido. Por que ele fugiu? Não tem que dizer, mas foi fugido. Foi fugido. O governo dele é marcado por isso, né? Um foge, o outro pula o muro, mora 1 ano dentro do sítio do advogado, né? E o advogado não sabia que ele estava lá. Estranho, né? Estranho. O Rômulo Venades, ele faz uma pergunta. Vanessa, na sua visão política, o mundo de um modo geral e o Brasil em especial sairão fortalecidos em termos políticos? Terão uma visão de que os governos precisam de um Estado forte, já que se não fossem os recursos dos governos, a economia estaria ainda pior? O mercado não estava preparado e não deu conta? Ele fez umas 5 perguntas, né? Mas eu vou tentar juntar numa só. Olha só, gente, veja bem, eu me reivindico, eu faço parte de uma organização que se reivindica socialista, e tem uma razão para isso, né? Nós temos uma leitura da sociedade capitalista em que ela, na fase em que ela se encontra, em especial, ela não oferece, não é que ela vai acabar, ou que, quando a gente fala que existe uma crise do capitalismo, não é que ele vai acabar, mas ele não tem mais condição de se reorganizar e oferecer para a maioria da população uma vida decente. Vejam bem, gente, mesmo antes da pandemia, 1/3 da humanidade já vivia na miséria. Então, você não pode dizer que um sistema deu certo se ele condena 1/3 da humanidade à miséria, né? E o capitalismo, ele sempre foi, ao contrário do que as pessoas acham, né, que é tudo muito planejadinho, muito certinho, ele sempre foi, a gente fala anárquico, mas não é um bom termo, mas assim, ele sempre foi desorganizado, essa é a marca do capitalismo. Porque, ao contrário do que a gente acredita, não existe uma unidade dos donos do capital entre si. Existe uma unidade deles para tirar direitos dos trabalhadores, mas eles disputam entre si. Porque, olha, gente, se um dono de uma grande empresa puder falir seu concorrente para abarcar o mercado, ele vai fazer, sem o menor pudor. Então, não tem uma unidade entre eles, tem uma disputa entre eles também, né? E o capitalismo, ele sempre foi assim. Vejam bem, é inaceitável o que nós vivemos no Brasil, gente. A gente não consegue produzir respiradouros, que não é uma tecnologia nova, ela não foi inventada ontem. É uma tecnologia que já existe e que poderia ser produzido a custo muito baixo se houvesse uma determinação que algumas fábricas se reorganizassem para fazê-lo com a tecnologia dos centros de pesquisa da universidade que nós temos no país. Mas não consegue se organizar para isso, porque é um sistema em si desorganizado. Não consegue se organizar para produzir teste, né? Não consegue se organizar para ter um programa de moradia, para ter um programa de isolamento das comunidades. E não consegue porque é um sistema desorganizado, né? Então, sobre esse ponto de vista, essa é a nossa visão, né? Nós achamos que Marx já disse isso, quando fez uma análise do sistema que nós vivemos. As pessoas têm uma ideia de que tem um plano todo combinado, mas não é bem assim. Tem um plano combinado para tirar direitos, para nos atacar. Então, esse é um ponto de vista. Se nós vamos sair mais fortalecidos ou não, depende, né? Não é natural que a gente saia mais fortalecido, né? Depende de nós, depende de quantas pessoas nós vamos convencer, depende do quanto que nós vamos nos movimentar, depende do quanto que as associações, que as organizações sociais vão conseguir se organizar e conversar com a população. Existe sim, em toda crise existe porque em toda crise tem luta, isso aí eu não tenho dúvida, que os trabalhadores vão lutar, eu não tenho dúvida, porque as pessoas não vão ficar paradas morrendo de fome, ou de Covid, ou seja lá o que for. As pessoas vão reagir, os trabalhadores irão reagir. Agora, se essa reação vai resultar em algo mais avançado sobre o ponto de vista da vida
da população trabalhadora ou não, depende de nós, depende disso que nós estamos fazendo aqui, depende da nossa disposição de organizar as pessoas que estão à nossa volta. A gente não pode naturalizar, né, as lutas ou naturalizar as saídas. Existem possibilidades, toda luta pode gerar vitórias, mas elas também podem gerar derrotas. Não existe um caminho único, né? O que nós sabemos? A luta é necessária e nós temos que nos dispor a trabalhar para organizar, para construir saídas que representem vitórias de fato para o conjunto dos trabalhadores. E digo isso, Rodrigo, com muita tranquilidade, porque vejam, pro conjunto dos trabalhadores. Eu sou professora, estou licenciada agora, mas faço parte da direção de um sindicato. E isso eu digo muito nas reuniões da minha categoria. Não tem saída para os professores. Não tem saída para um grupo de trabalhadores isoladamente. Ou nós construímos uma saída conjunta para os trabalhadores, os que ganham mais, os que ganham menos, os que estão desempregados, ou não tem saída para ninguém. Ou é junto, ou não será. Interessante. Inclusive, a próxima pergunta, ela vai nessa questão dessa resistência do sistema. Ser resistência ao sistema, no atual momento, tem se tornado algo perigoso. A polarização política despertou o ódio de alguns grupos, de uma maneira não vista nem na ditadura. Como enfrentar esse momento sem perder a identidade com as esquerdas? Bom, olha só, eu acho que o ódio sempre existiu, gente. Vejam bem, enquanto nós aceitamos quietos o chicote, parece que quem nos chicoteia não nos odeia tanto, certo? Então, enquanto os negros morrem calados na periferia, os grupos racistas não se manifestam. Na medida em que os negros se organizam e vão para as ruas e dizem basta, essa polarização aparece. Não tem jeito, certo? Enquanto os LGBT aguentam, morrem, apanham calados, os grupos de ódio aparecem menos. Quando eles se unem, se manifestam, vão para as ruas e dizem eu existo e eu tenho o direito de ser quem eu sou, os grupos de ódio também se organizam e se manifestam. Então, isso é meio inevitável, né? Eu acho que existe um governo, existe uma escalada autoritária, é um governo que ameaça o tempo todo como a ditadura militar, e aí eu estou sendo honesta com vocês, eu acho que existem grupos fascistas, sim, mas eu acho que esse não é o maior risco é uma ditadura militar mesmo, vinda, né, pelos militares, mas eu também não sei se isso está dado. Agora, a única forma de evitar que isso aconteça é a resistência. Está errado as pessoas acreditarem que a resistência incita a repressão e incita o fechamento do regime. O fechamento do regime vai se dar se nós ficarmos calados, se nós aceitarmos calados todas as perdas de direitos. Veja bem, gente, passou quase que quieto a privatização do saneamento básico, né? Passou um projeto no Senado esses dias. Vejam bem, gente, passou caladinho, não é que todo mundo votou a favor, mas não teve um escândalo. O escândalo só apareceu depois que já estava aprovado. Vejam, não dá. Então, não tem como ficar calado, porque isso é uma forma de opressão brutal. Porque nós já temos um saneamento muito privatizado, né, gente? A Copasa, que apesar de ser estatal, nós temos que defender ela, o controle estatal dela, né? Porque ela tem ainda uma parte grande ela tem já uma parte grande privada, e o Zema está querendo vender a Copasa, né? Ela já tem um funcionamento muito privado, porque a água é caríssimo, né? A gente paga caríssimo. Agora, você pensa bem, se tem opressão maior, que é o controle de empresas multinacionais do nosso esgoto e da nossa água dentro de casa. Então, você fica a população brasileira vai ficar subordinada
aos interesses de uma multinacional se ela vai ter esgoto ou água. Isso é uma pressão que não tem limite, certo? Ela pode não parecer, porque ela não aparece na forma de uma bomba sendo jogada numa manifestação, mas ela é uma repressão, um controle horroroso. E vejam, em momentos de tranquilidade nas periferias, e a gente sabe disso, né? A gente sabe disso porque a gente está nas periferias, né? Isso acontece no Lindéia, isso acontece na Vila Ideal, isso acontece no Regina, isso acontece no Vale do Jatobá. A população jovem é agredida pela polícia sobre qualquer argumento. O argumento é sempre que o jovem é ligado ao tráfico. Ora, gente... E é na passividade, e isso é uma opressão monstruosa, o encarceramento no Brasil é uma coisa monstruosa, né? Eu falo assim, eu brinco na escola, você vê o menino nascer, você vê que ele está ali, perdido, ninguém faz nada, deixa ele crescer, e na hora que tem 16 anos, alguém bate porque ele está vinculado ao tráfico. Ora, então, não dá para a gente acreditar que a ausência de resistência vai trazer um mundo melhor, não vai. A ausência de resistência vai aumentar, eu sei que a pessoa não disse isso, né? Está dizendo sobre a reação contra nós. A reação contra nós vai existir, e ela vai ficar mais escancarada quanto mais nós lutarmos e nos organizarmos. Mas não tem jeito, porque ela existe quando a gente não luta também. Só que ela tem uma aparência de estar mais calma, mas não está, né? Então, é importante que a gente discuta isso. Está assistindo a gente aqui a professora Geisa Gabriela, o epidemiologista Roberto Rigg, o Marcos Andrade, o Joãozinho Andrade e a Adriana Mansur. A Adriana Mansur manda até aqui um fora Bolsonaro e fora Mourão. A chapa, fora, né? Tem que se caçar a chapa. Tem que caçar a chapa. Vanessa, quais que são as maiores dificuldades que você enfrenta atualmente nas salas de aula? Claro que antes de entrar nesse período maluco aí de pandemia, né? Nossa, eu acho que as maiores dificuldades que a gente enfrenta na sala de aula são os governos, né? Se eles parassem. Acho que nós temos um problema, eu tenho falado isso muito, né? Agora nós estamos num dilema, porque a educação, ela está em debate e uma perspectiva muito difícil, né? Porque a gente sabe que a EAD, a aula remota, primeiro, ela não atinge a maioria dos nossos estudantes, ela vai aumentar a exclusão, aumentar, viu, gente? Porque a exclusão sempre existiu, né? E aumentou nos últimos períodos já, mas vai aumentar bastante. E mais do que isso, vai privatizar enormemente a educação, porque essas plataformas virtuais, elas têm dono, né? As pessoas não enxergam os homens e mulheres atrás das máquinas, né? Atrás dessa plataforma que nós estamos usando, atrás do aparelho celular que nós estamos usando, que tem tudo grandes corporações que vão dominando esses processos, né? Então, essa é uma preocupação grande, porque se esse é o modelo que vai ser implementado, e se nós não temos alternativas na construção disso, pode ser que a gente esteja pegando todo o orçamento público da educação, ou uma maior parte dele, e transferindo direto para as corporações privadas. E a gente tem que cuidar disso, porque isso já existe muito, né? Transferência de recurso público, a educação já é muito privatizada e muito dinheiro público que vai para as grandes corporações. Mas existe uma possibilidade disso aumentar muito com essa história da EAD nesse período. Então, é um momento de desafio grande, porque não podemos voltar. Mas as maiores dificuldades que nós temos, gente, vejam, a escola, ela é dessa sociedade, ela não é de outra, né? Então, nós temos um quadro de profissionais absolutamente reduzidos para atender às diversas dificuldades dos nossos estudantes. Os nossos estudantes são os que são o que são, e eles são parte de uma sociedade muito desigual, eles são parte de uma sociedade muito desestruturada, e não é culpa deles ou culpa das suas famílias. Na verdade, eles são vítimas desse processo, e eles têm que ter atendimentos diversificados, porque eles têm dificuldades diversificadas, e é muito difícil para nós enxergar esses estudantes individualmente, né? Uma vez que nós temos uma massa de estudantes, um conjunto grande de estudantes dentro de uma sala de aula, né?
e enfrentar essas dificuldades e atuar sobre esses estudantes individualmente, e né, a partir de uma ação coletiva, que é a escola, é uma dificuldade enorme. Para mim, esse é o principal problema que nós enfrentamos na educação, né? É a dificuldade que nós temos de atender e de reconhecer as dificuldades individuais dos estudantes. Agora, veja bem, se nós temos dificuldade de fazer isso com o estudante dentro da sala de aula, imagina ele em casa, através da tela de um computador, né? Então, é impossível isso, né, se dar. Porque as pessoas falam, eu queria só falar uma coisa que eu acho importante, né? As pessoas falam muito do que se gasta com estudantes da rede pública. Gente, o que se gasta com estudantes da rede pública é irrisório, porque, na verdade, porque o estudante da rede privada, quando ele tem uma família estruturada, a escola, ela transfere o conhecimento, certo? E a família que se vira, ou paga aula particular, ou paga o psicólogo, ou compra o que tiver que comprar. O estudante da rede pública, ele foi privado disso. Então, é obrigação de um Estado que mantenha a desigualdade social, dar essa compensação de atender esse estudante minimamente. E ele tem que atender tudo que a família não dá conta de atender. Não porque ela não quer, é porque ela não tem condição objetiva de fazer. Essa semana mesmo você falou uma coisa interessante. Eu estava lendo um texto do Rudá Rissi, que ele fala justamente sobre isso. Tem se criado essa ideia de aulas remotas e falam assim, passar a educação remota, porque algumas pessoas já falam nessa possibilidade, né, de se adotar aquilo que lá fora é um pouco rotineiro, essa questão dessas aulas remotas, né? Aí entraria aquela coisa, mas os pais não teriam condições de estar, a questão de dados, pagar essas plataformas, aí o governo entraria pagando isso daí, igual você falou, para essas empresas que a gente nem sabe de onde que vem, a grande maioria são empresas de fora, estaria pagando um serviço caro, aquilo que a gente vê no Brasil. Você vai pagar uma coisa cara para ter um serviço porcaria, né? Provavelmente não serão professores, né? Colocará lá pessoas fazendo palestras online, né? A gente viu, acompanhou isso daí nos jornais aí, os erros grotescos, né? Que foram apresentados. Semana passada teve aqui professores da rede estadual. Eles falaram que a secretaria, essa questão fica mais por conta do professor estar elaborando as aulas. Eu te pergunto para você que dá aula na rede municipal, está tendo alguma diferença ou está seguindo a questão igual ao Estado? Vocês, professores, que são meio que responsáveis pela educação dos alunos, ter que correr atrás, ter que manter aí o contato, ou o município está dando alguma direção para isso? Na verdade, nós estávamos em sobreaviso, né? Nós não estávamos em teletrabalho há uma semana e meia, 10 dias, fomos colocados em teletrabalho com uma orientação de organizar o atendimento ao estudante. A discussão da Secretaria de Educação é que nós temos autonomia para fazer como quisermos. Bom, qual é a questão que aí é importante? Na verdade, no Estado, e nós não reivindicamos o que foi feito no Estado, eles compraram plataformas, né? E o professor virou um monitor de plataforma. Ele assiste a aula e monitora a plataforma, né? E morde ódio com todos os erros e todos os erros e vícios de conteúdo. Porque não é só que tem erros, gente, é que tem uma escolha de conteúdo que não é como se o conhecimento fosse restrito a um tipo específico de conteúdo. Então, toda a nossa luta sobre a diversificação, o respeito às comunidades, o respeito à diversidade dos conteúdos, o respeito à diversidade dos aspectos históricos, vai por água abaixo, porque você compra uma plataforma pronta e o professor vira monitor de plataforma e vira monitor de plataforma com seus recursos, que se vire para ser monitor de plataforma. Na Prefeitura de Belo Horizonte, não chegamos a isso, não existe a plataforma. Mas qual que é a nossa discussão? É meio que se vira também, né? Então, assim, a escola tem autonomia,
Bom, nós defendemos a autonomia de elaboração, mas nós não temos condição objetiva de transformar a nossa elaboração no concreto que chegue ao estudante. Porque isso não é tarefa nossa e nós não temos como fazer, isso é tarefa da prefeitura, isso é tarefa do governo, né? Então, nós estamos, inclusive, realizando um seminário, uma primeira etapa com a categoria, seminário de 3 dias e foi estendido para mais um. Depois vamos ver se a gente consegue envolver as comunidades escolares, porque é isso, o telefone é nosso, o número é nosso, a plataforma é nossa, a internet é nossa, a plataforma não, mas a internet é nossa. Isso não tem como se viabilizar, né? Então, isso é uma discussão que nós estamos fazendo. A autonomia da elaboração tem que ser, de fato, das comunidades escolares, não só dos professores, tá, gente? Da elaboração pedagógica, sim, porque a nossa tarefa é uma tarefa profissional, né? Não é uma tarefa voluntária, é uma tarefa profissional. Mas a elaboração, ela tem que ser coletiva das comunidades escolares. Agora, a materialização e um regramento básico, ele tem que vir da Secretaria de Educação, porque não pode ser também que cada escola seja... as escolas têm que ter a sua particularidade, mas tem que ter um regramento básico para que a cidade entenda o que está acontecendo, né? Isso é importante. E a prefeitura tem que dar a sua estrutura, né? Nós não temos como montar a estrutura, né? Nós não temos como criar a estrutura tem que vir do Estado. Entenda-se Estado, aí, em caso de Belo Horizonte, a Prefeitura Municipal. Sim. Entendi. Vanessa, com relação a esses levantes populares aí que tem acontecido aí no mundo afora aí, em meio a uma pandemia que se alastra, né? Ele tem ganhado os noticiários. Por outro lado, movimentos reacionários tentam se manter. Perderam muito o apoio, né? Aqui no Brasil é nítido. Você acha que após a pandemia, essa onda da direita aí, que alavancou as eleições do Bolsonaro, elas tendem a diminuir? A popularidade do Bolsonaro diminuiu muito, né? Agora, gente, o Brasil sempre teve um setor conservador. E sempre teve um setor conservador que nunca foi embora, né? E os governos cotidianamente cederam a eles, né? Cederam a eles, né? Não teve a carta ao povo brasileiro, que era uma carta para esse setor conservador, uma aliança com as igrejas, nós vimos, né? O kit anti-homofobia, que deveria ter chegado às escolas. Se ele tivesse chegado nas escolas, ele não teria virado esse monstro fantasioso que o Bolsonaro conseguiu fazer. E recuou porque cedeu ao setor mais conservador, né? Ele ganhou força, porque ele conseguiu um amplo apoio, mas esse apoio está diminuindo, né? Uma parte significativa da população trabalhadora que apoiou o Bolsonaro, e apoiou, gente, honestamente, apoiou porque acreditou que era o diferente, né? Hoje está se deslocando desse governo. Então, esse setor perdeu força, já perdeu força, porque ele já perdeu base social, ele já perdeu o apoio popular. Agora, ele é um setor que se enraiveceu, emblocou. O mais provável é que ele continue fazendo os seus movimentos, né? Como você mesmo disse, já diminuiu bastante, mas o mais provável é que isso. Mas não é um setor que tem peso no país, não é um setor que tem peso de massa no país. Nós conseguimos, através da movimentação dos trabalhadores, transformar isso em poeira, desde que a gente se organize para tal, né? Então, não acho que esse seja o elemento determinante, mas que vai ter polarização, vai ter polarização. A polarização está colocada e ela não se dissolve no ar, né? Então, à medida que nós vamos para a rua, a polarização vai existir. Ela está colocada, né? E isso aí, a gente tem que ter clareza para ter os mecanismos para enfrentar, né? Não para ficar em casa, quer dizer, ficar em casa agora, né? Mas não para recolher a nossa luta, não para isso,
mas para a gente ter os mecanismos corretos de fazer o enfrentamento. A política econômica proposta por Bolsonaro, ela exclui o pobre, o trabalhador, diminuiu drasticamente os programas sociais, tentam propor a meritocracia. A meritocracia tem condições num país desigual, igual o Brasil? A meritocracia não tem condições em lugar nenhum no mundo. Agora, gente, eu reforço muito isso, né? A política do capitalismo, na sua fase atual, sempre foi assim, mas agora mais do que nunca, é uma política excludente. O capitalismo é um sistema excludente. E todos que governam no capitalismo excluem. A meritocracia não surgiu com Bolsonaro, né? Na verdade, a meritocracia, ela é um programa que vem de muito tempo, né? Ela é parte da concepção da reorganização do trabalho, né? No mundo neoliberal, e foi crescendo, né? O elemento da individualização, né? Se eu me esforçar, se eu estudar, eu consigo. Se eu não conseguir, é porque eu não tive mérito nisso. Quem trabalha mais, ganha mais. Isso é um movimento que existe há muito tempo e é parte da ordem capitalista atual de opressão do trabalhador. E mais, de convencimento ideológico do trabalhador, que é culpa dele se ele não conseguiu o suficiente. Agora, vejam, gente, com o governo Bolsonaro, né, que é uma frente liberal, ultraliberal, com uma frente ultraconservadora, isso dá um salto. Então, projetos que vinham se arrastando e iam se formatando no Brasil, mas a passos mais lentos, dão um salto agora. Dão um salto porque aumenta as exigências para que ele aconteça e porque esse governo está aí para fazer isso, né? Então, o projeto da desregulamentação das relações de trabalho, o projeto de transferência de recursos para os bancos, o projeto de desregulamentação dos serviços públicos, né, através dos ataques aos servidores públicos, cresce profundamente, dá um salto com o Bolsonaro. É importante que se diga isso, porque eu não acho que Bolsonaro é igual aos outros governos. Veja, o Bolsonaro tem uma diferença de qualidade dos outros governos. Agora, o projeto meritocrático, o projeto de desigualdade social, o projeto de, ao invés de reestruturar o país para que todos tenham direito, ter programas de compensação social, programas de assistencialismo, é um projeto do capitalismo, é um projeto do Banco Mundial para todos os países ditos periféricos, né? E é importante que a gente entenda isso, gente, porque a gente tem que entender qual é o tamanho do nosso inimigo, né? E como que nós estamos atuando nesse momento. Agora, Bolsonaro é o governo, que é o que a gente diz, de ultradireita. Então, ele vai nos limites de tudo e acelera todos os programas ou todas as tentativas, todos os projetos de retirada de direito e de marginalização da população. Uma coisa estranha e intrigante, professora, que eu acho do governo Bolsonaro é o seguinte: ele se mantém muito graças a essas bancadas religiosas. Não vou falar só a bancada evangélica, não, porque tem muita político que foi eleito a movimentos carismáticos católicos que compõem a base do governo Bolsonaro. E quando a gente avalia o eleitor desses políticos, cerca de 80%, é trabalhador, é pessoa de classe baixa, é pessoa que mora em periferia, e ainda assim acredita naquilo que as lideranças, vamos colocar assim, religiosas, impõem a eles na igreja para manter apoio a um governo que só faz coisa para destruir o trabalhador. Não sei, não estou querendo implantar a teoria da conspiração, mas parece que foi meio que lavagem cerebral ao longo de anos ali na cabeça do povo, até se chegar à concretização desse governo. Ao longo de anos mesmo, muitos anos, como eu disse, desde que os portugueses puseram o pé no Brasil.
Não, gente, olha só, veja bem, não existe jeito. Todos os políticos são eleitos com votos do trabalhador, ué. Pouquíssimos são eleitos com votos puros da sua própria classe. Porque, numericamente, essa classe é muito pequena. E, na verdade, essa classe, como eu disse, quem controla o poder econômico do Brasil, nem mora aqui, uma parte significativa dessas pessoas. Agora, como é que um pequeno grupo, né, como é que 1% do mundo controla toda a riqueza? Porque, claro, tem um controle, tem uma matiz de convencimento ideológico do trabalhador, disso aí que a gente estava falando antes, da meritocracia, e esse processo, ele é feito pela televisão, ele é feito pelas igrejas, ele é feito pelas escolas, né? Porque a gente faz isso nas escolas o tempo todo. Não faz intencionalmente, mas faz também, né? Quando a gente diz para os meninos, se você não estudar, não vai dar em nada. A gente não fala que mesmo estudando pode ser que não dê em nada, porque precisa de uma luta coletiva para mudar a realidade, né? Então, assim, isso é feito o tempo todo e sempre foi. Agora, tem momentos em que os trabalhadores se organizam, que lutam, né, e que vão à frente e a consciência dá um salto e a realidade muda, né? E, em geral, os trabalhadores lutam por questões muito objetivas, porque faltou comida, porque faltou emprego, porque faltou condições objetivas colocadas. Bom, gostem as pessoas ou não, gente, concordem ou não, houve uma experiência com o governo que se identificava com a direita, com a esquerda, desculpa, fruto das lutas dos trabalhadores, porque a construção do Partido dos Trabalhadores é um mérito de muitos lutadores muito honestos, né? E foi uma construção fantástica, né? Houve uma experiência com esse governo e houve uma decepção com esse governo. Ele se aliou aos nossos inimigos e absorveu uma parte de seus métodos. E a decepção com esse governo jogou uma grande massa de trabalhadores para o lado oposto, para o lado que identificou-se na contraposição. Então, de uma certa forma, o antipetismo ajudou. O antipetismo não, porque o anti, aquele método, a decepção com que se deu, ajudou a ancorar o crescimento do Bolsonaro, né? E, claro, as igrejas cumprem esse papel? Cumprem. E sejamos honestos, não é só a igreja evangélica, né? Vamos fazer uma análise da história. A Igreja Católica cumpriu esse papel historicamente, né? Teve resistência dentro da Igreja Católica? Teve resistência, né? Várias organizações de base da esquerda brasileira que tem hoje surgiu a partir de dentro das igrejas católicas. Assim como também tem resistência dentro das igrejas neopentecostais, evangélicas, né? Tem grupos de resistências que se constroem, mas sempre cumpriram o papel de convencer a população trabalhadora da dominação, né? Não dizendo isso dessa forma, mas convencer da dominação. Agora, gente, não nos enganamos, hein? A influência da igreja é visível, é presente, né? Nesse momento, de uma ala muito conservadora da igreja, né? Uma ala que é importante que se diga isso, não a igreja toda, mas uma ala conservadora da igreja, mas por trás disso tudo tem o que sempre esteve. Veja qual é o percentual de deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que foi eleito com dinheiro da Vale, e a gente vai descobrir onde é que está o negócio, né? Um percentual altíssimo, e de todas as cores. Veja lá, quantos foram eleitos com dinheiro dos bancos, do Itaú, do Bradesco, do Santander, de outros bancos, e é muito forte, né? Quantos foram eleitos com dinheiro do agronegócio? Então, atrás disso, na frente você tem o elemento ideológico da igreja, seja, né, de outras matizes, mas por trás tem sempre os mesmos atores. A turma que controla o dinheiro, e para eles não faz diferença qual é o discurso. Se o discurso é mais suave, se o discurso é mais brando, se o discurso é mais conservador ou se o discurso é mais livre. O que interessa para eles é
Bem, mas estão garantindo os meus lucros? Estão fazendo projetos que garantem que eu lucre mais, que garanta que reduza os direitos dos trabalhadores para que eu possa roubar mais do seu trabalho? E, em última instância, é isso que a gente vê acontecendo. Gente, vejam bem, durante a pandemia foi aprovado um projeto de emergência, a tal da PEC 10, para medidas emergenciais de combate à pandemia. E entre as medidas emergenciais estavam várias legalizações de transferência de recurso para os bancos, porque é emergencial durante a pandemia criar mais mecanismos de transferência de recursos para os bancos. Então, a prova maior de que quem controla as coisas é o poder econômico não está colocado, não tem igual. Eu acho que é isso. Pode falar. Só te cortando, e o trabalhador, coitado, que não está podendo, né, não está podendo trabalhar, aí o que tem inscrição no microempreendedor individual, fica aí tentando fazer a inscrição para pegar os R$600 e não consegue, né? E a gente tem aí um hospital de campanha igual o Expo Minas, um hospital que foi construído, mas que também não pode abrir, porque não tem um respirador, não tem profissional para trabalhar lá, né? Então, é umas coisas que acontecem assim para maquiar, né? Para maquiar. É verdade. O professor Anderson Mourão, ele mandou uma mensagem, ele fala o seguinte: boa noite, Vanessa. Entre o ideal, homens com cidadania plena, e a realidade, existe um fosso histórico enorme. Como o PSTU convive com essa realidade? Como vocês enxergam o espaço parlamentar na sociedade que vivemos? Olha, essa é uma discussão importante, né? Primeiro, boa noite, o Anderson, né? O Anderson é o Anderson, professor do Barreiro, imagino, né? Das escolas estaduais do Barreiro. Da região do Ibirité também. Isso, faz tempo que eu não vejo. Então, olha só, gente, eu seria hipócrita se eu não dissesse, se eu dissesse que nós não vemos nenhuma importância no parlamento, né? Eu sou candidata, fui candidata, sei lá desde quando, até eu estou perdendo a conta, né? Então, claro, a maioria das vezes eu fui candidata a cargos majoritários. Acho que é importante ter cargos no parlamento. O PSTU acredita nisso. Qual é a questão, gente? Nós não achamos que essa é a luta central. Nós achamos que ter cargos no parlamento pode, sim, ser um reforço, uma referência, um palanque para dar repercussão para a voz da luta dos trabalhadores. Nós achamos isso. Agora, o que nós achamos é que esse fosso só se resolve com a luta, com a organização e com a mobilização direta dos trabalhadores, por mais difícil que seja. Então, por exemplo, essa ação da Associação do Lindéia. Gente, nós temos que lutar e discutir que as associações de bairro têm que voltar a ser organizações de lutas das comunidades e dos trabalhadores, porque a maioria dessas associações perdeu esse papel. Ela virou o negociador se vai ou não fazer uma obra na luta aqui e na luta lá. Ela deixou de ser um organizador coletivo das comunidades para que as comunidades sejam organizações de luta. Eu não estou falando... Então, essa iniciativa que a Associação do Lindéia está tendo, eu não sei nem se é associação ou se é o Rodrigo propriamente dito, ela é muito importante, porque é um organizador político dos moradores do bairro, da população. Então, quando nós fazemos isso, ou quando nós organizamos o movimento sindical, ou quando nós organizamos os trabalhadores para lutar por moradia, eu estou metida em várias ocupações, inclusive no Barreiro, e quero pedir o apoio para uma delas daqui a pouco, que está sendo ameaçada de despejo. Quando a gente faz isso, é assim que a gente tenta pular esse fosso. É criando uma capacidade organizativa da classe trabalhadora que dê a ela um poder de pressão objetiva. Se não é ainda um poder de destruir a sociedade capitalista, porque é isso que nós queremos chegar, e eu não minto para ninguém, se não é isso ainda, mas é um poder de pressão sobre os governos objetivo,
um poder objetivo de fazer mudar as coisas, não porque nós ganhamos o governo por dentro, porque nós não vamos ganhar o governo por dentro, mas é porque por fora a gente consegue fazer uma pressão popular tão efetiva que a gente ganha espaço. Eu acredito que essas ações são mais importantes do que o parlamento. E queremos ganhar eleições, sim. Nós só não estamos dispostos a fazer conciliação de classe, porque nós achamos que não vale a pena eleger alguém através de um processo conciliatório, porque o processo conciliatório atrasa a luta e organização dos trabalhadores. Parece um avanço num primeiro momento, mas na verdade é um atraso, porque atrasa a consciência, porque desorganiza os movimentos, porque confunde os movimentos. Então, isso é que nós achamos que é o mais importante. Então, essa questão de que se fala aí de frente parlamentar, parlamentar não, que frente democrática, frente ampla democrática de esquerda, para as eleições de 2020, provavelmente não irão ocorrer. O PSTU, caso tivesse uma frente ampla de esquerda, o PSTU, ele entraria nessa? Possivelmente não, porque nós achamos que uma frente ampla de esquerda não teria um programa de fato para atender a classe trabalhadora. Veja bem, Rodrigo, vamos ser bem objetivos aqui. Gente, nem a suspensão do pagamento da dívida pública, nem isso. Veja, nós estamos numa pandemia. Pandemia é economia de guerra, não é isso? Não é lógico que um governo de um país como o Brasil pare de pagar a dívida para salvar a população que está morrendo? Veja bem, gente, tem 1,3 trilhões de reservas internacionais para salvar os banqueiros. Isso é inaceitável. Inaceitável. Essa política está matando a população brasileira, porque essa política de manter esse recurso para salvar os bancos faz com que nem sequer os R$600 chegue até os trabalhadores, faz com que os pequenos e microempresários... Gente, não tem nenhum plano de salvamento dos pequenos e microempresários. É lógico que eles estão fazendo pressão para reabrir, porque eles vão falir todos, vão mesmo. E os seus trabalhadores vão ficar desempregados. Então, é uma política genocida. Veja, não tem como entrar nas eleições da Prefeitura de Belo Horizonte sem ter um programa efetivo contra o pagamento da dívida, para que as reservas internacionais sejam utilizadas aqui, para que pare de mandar remessa de lucro para o exterior. Não é só cobrar impostos sobre grandes fortunas, isso também, mas isso só não basta. Tem que ter uma discussão efetiva de ruptura com os setores da burguesia. Gente, está na hora de voltar a dizer que tem que reestatizar a Vale. Vejam bem, depois do crime de Brumadinho, depois do crime de Mariana, parece que nós somos os radicais de dizer que a Vale tem que voltar para o controle do Estado, tem que reestatizar. É um absurdo que a empresa possa continuar operando do jeito que ela continua, como se nada tivesse acontecido, pagando multa. Que isso, né? Então, para voltar para a discussão das eleições, nós não achamos que não dá, para o momento da pandemia, entrar para a eleição com um programa de mais programas sociais, sabe? Pura e simplesmente. Porque não tem mais programas sociais se não tem ruptura. Se não tem ruptura com os setores que estão levando os nossos recursos, que estão levando o nosso dinheiro, né? Então, é isso que nós achamos. A eleição tem um papel, ela tem um papel de convencer e de chegar aos trabalhadores com o programa correto para a sua sobrevivência e para a sua vida. Se houver uma frente ampla de esquerda que tem um programa assim, podemos conversar. Mas acho que difícil. Né? Mas... Até o momento, como diz, nada apareceu, né? O que deixa a gente Agora, Rodrigo, chateado... presta atenção, não temos acordo nas eleições, mas temos acordo na luta, tá? Somos e defendemos a mais ampla aliança na luta direta, a mais ampla aliança.
O que eu ia falar é o seguinte, o que às vezes me deixa chateado, eu não participo não sou filiado a partido político nenhum. Tenho uma predisposição à esquerda, mas o que me deixa chateado é quando começam a falar de uma possível aliança, vou falar abertamente aqui porque não tenho o rabo preso com ninguém. Falava-se de uma aliança entre PT e PSOL, lançando o nome de Áurea, que hoje é deputada. Mas parece que a coisa já mudou toda dentro do PT. Hoje mesmo já teve aí live de lançamento de pré-candidatura, Rogério Correia. Então fica aquela coisa, um partido que pede tanta união, que pede tanta união das esquerdas, acaba fazendo tudo aquilo, vamos desculpar os lulistas aí, aquilo que o Lula sempre fala, né? O Lula não aceita que existe partido maior que o partido dele, né? Embora o Partido Trabalhador tenha a maior bancada hoje em dia, federal, é um dos maiores partidos aí da América Latina, o maior partido do Brasil, não em filiados, filiados é o MDB, mas o PT tem aí uma história de luta, mas fazer uma coisa dessa, não aceitar que outros partidos possam ter outros nomes, né? Fazer aliança com um povo desse é bem complicado, pô. Você fala assim, não, vamos fazer aliança, vamos fazer, mas aí quem manda é ele, você entra só obedecendo, fica uma coisa meio esquisita, né? Fica uma coisa meio esquisita. Vanessa, para não alongar muito e o nosso tempo aí, não vou tomar mais seu tempo, nem o tempo do pessoal que está. O papo está ótimo, está excelente. Por mim, a gente ficaria mais tempo aqui conversando. Mas eu vou para a última perguntinha. Caso você fosse eleita prefeita de BH, como você iria agir com relação às ocupações que crescem a cada dia na capital? Olha, gente, as ocupações vão crescer e tomara que cresçam, porque não existe política urbana, né? A única política urbana que existe no Brasil são as ocupações urbanas, né? O nosso programa é de legalização de todas as ocupações e de construção de um conselho popular para todas as áreas, inclusive para a área da habitação, para que a gente possa ter uma política urbana, sim, de habitação. E aí eu volto naquela discussão. Rodrigo, vamos lá. Deixa eu fazer uma propaganda. Tem uma ocupação que eu acompanho, não é uma propaganda, não, é uma defesa, na verdade. Tem uma ocupação que eu acompanho, que é o professor Fábio Alves, que fica ali em frente a Alma Viva. É uma ocupação com quase 700 famílias, certo? Aquele terreno estava... Era no terreno da rádio antiga, aquela rádio antiga, né? Isso. Desde que a rádio saiu dali, aquele terreno está vazio. E aquele terreno é uma zona, desculpa, é um rolo, né? E hoje tem 700 famílias morando lá, a maioria delas já em casa de alvenaria, um bairro. E ela está ameaçada de despejo. Mas vejam bem, por que aquele terreno não é desapropriado para servir de moradia? Porque era um terreno que estava abandonado. A lei permite, inclusive o plano diretor de Belo Horizonte permite que o terreno seja desapropriado para servir de moradia. Por que não é? Vejam bem, quantos hotéis ou quantos prédios vazios existem no centro de Belo Horizonte? Eu quero conversar isso, gente. A cidade tem que caber todo mundo. Pode ter prédio vazio no centro da cidade? Pode ter espaço vazio se tem gente que não tem onde morar? Não, tem que desapropriar isso. Isso tem que ser tomado pelo Estado para se transformar em moradia. Aí as pessoas falam, mas isso é muito radical. Radical é você dizer para as pessoas que elas não têm direito de ter onde morar. E dizer para elas, não ocupe. Fique debaixo da ponte. Ou então vá pedir favor para um parente para morar num quartinho no fundo. A responsabilidade... Aí também entra a meritocracia. A responsabilidade é do trabalhador, problema seu se você não conseguiu ter onde morar. Ora, gente, então essa discussão precisa ser feita. Veja, em momento de pandemia, viram o Otton lá todo fechado, bonito. Por que aquilo ali não foi, pelo menos emergencialmente, requisitado pelo Estado para ser uma área de isolamento social e desadensamento das periferias nesse momento de pandemia? Vejam bem, eu estou lá na ocupação. Se alguém adoecer, como é que isola? Isola dentro de uma casa de um cômodo? E não tem para onde ir. Não tem para onde ir, entende? Então, essas políticas, elas precisam ser adotadas, né?
É por isso que a gente defende que não tem como ter um programa mediado, porque a nossa situação não é mais mediada. Ela chegou no limite. No limite. Gente, 1.000 pessoas morrendo por dia. Não pode ser que a gente ache que isso é normal, morrendo de Covid. Porque a gente nem sabe como é que é o percentual de mortes pelas outras razões e como é que isso se acentuou nesse momento de crise, né? Então, não tem mais como a gente ter uma ação mediada. A propaganda que eu ia fazer era da Fábio Alves, né, que a gente quer o apoio das pessoas, são 700 famílias, gente. É um bairro. As pessoas construíram as casas lá, né? Não tem por que serem despejadas. Inclusive, Vanessa, tem uma pergunta aqui, nesse tema que você estava falando mesmo, inclusive ele é vereador em Ibirité, o Alan. Vanessa, quais maiores dificuldades você tem enfrentado para estabelecer sua linha de pensamento político? É convencer as pessoas de que é possível, né? Porque muita gente tentando convencer de que não é possível, né? Tem os mal intencionados mesmo, né? Tem aqueles que dizem isso tudo é bobagem, o mundo é sempre assim, sempre teve os que lucram e os exploradores e os explorados, tem sempre isso. Tem as igrejas, né? Que é isso, se não conseguimos foi porque não rezamos o suficiente, né? Agora, tem também a turma do nosso campo, gente. Tem também a turma honesta, de luta, mas que precisa ser convencida de que é possível uma mudança, que é possível uma mudança real, que a gente não tem que ficar o tempo todo tampando buraco. Tampar buraco não adianta. Por quê? Já viu que reboco mal feito? Que ele dura uma semana, depois 2 semanas, na hora que ele cai, o buraco está maior? É isso. É o asfalto mal feito lá, né, que você tampou, mas na hora que parece que resolveu o problema, mas na hora que desgasta, o buraco embaixo está muito maior. É possível mudar a nossa realidade, é possível destruir esses sistemas. Claro, não é amanhã, não estou dizendo isso, mas se nós achamos que, se nós trabalhamos sempre com a linha de que tem que fazer remendo, porque nunca vai ser possível, nunca será possível, né? Então essa é a maior dificuldade que a gente enfrenta. Claro, tem a repressão, tem a repressão. Tem as ameaças, mas isso sempre teve, sempre vai ter, e é parte da ação do inimigo. Eu sei que eu estou fazendo uma luta contra os interesses de pessoas poderosas, então eu sei que a reação do inimigo vai ter, né? O que a gente espera é ter força dos aliados, né? E como eu disse, eu acho nas eleições difícil ter unidade, porque a eleição é um momento de discutir programa mais a fundo, né? Mas na luta direta, na luta concreta, nós temos que ter uma maior unidade. Quando eu digo unidade, gente, não é unidade mantendo o mesmo discurso, não nos diferenciando, escondendo as diferenças, não é isso. É que a gente pode lutar junto, deixando claro as diferenças por um objetivo comum. E a gente vai vendo quais objetivos nos somam até ver até onde vamos juntos, certo? Então, a unidade na luta é muito importante. Seria unir para tentar mudar esse sistema que aí está, né? Exatamente. Vamos colocar assim, eu acho que o primordial, vamos desculpar, tem muitas pessoas aqui que votaram nele e até hoje cegamente defendem ele. Mas acho que seria interessante essa união já no Fora Bolsonaro, né? Ela tem que ter uma expressividade, né? Derrubando esse governo genocida, né? Conseguiremos avançar, né? E fazer de tudo para não cair nas garras de outro genocida, né? Porque, igual a gente falou no início, o papel da mídia é criar o seu candidato, e esse candidato já está sendo formado, né? Tanto de ex-apresentadores como de ex-juiz, né? Já estão formando isso daí, e infelizmente com pessoas que já participaram da esquerda, que agora parece que já estão se vendendo a qualquer oportunidade, né? Vai me desculpar os adeptos da Marina aí, né? Mas ela que apoiou o Aécio Neves na eleição de 16, agora, pelo jeito, também está predisposta a estar apoiando aí um Luciano Huck, não sei como é que vai ficar as negociações, até o próprio Moro, né? A gente não sabe como é que as coisas
vão acontecer até lá. A mídia está querendo lançar o candidato dela, e ela já está começando a movimentar, e a gente fica observando, né? Uhum. Agora, Rodrigo, não existem salvadores da pátria, né? Eu acho que as eleições, elas existem, a gente não foge delas, mas veja, gente, não vai ter um candidato que resolva nossos problemas, não. Se nós não entendermos que a gente precisa se organizar e estar na luta direta, não adianta ficar parado esperando alguém que salve a nossa pátria, não vai salvar. Ou nós salvamos, né, ou as organizações livres dos trabalhadores entram em cena mesmo, ou não tem saída. Eu Exatamente. acredito muito nisso. Ô, Vanessa, muito obrigado a sua participação aqui. Foi muito interessante, a audiência foi lá no alto, muita gente participando, muita gente mandando mensagem. Infelizmente, não deu para ler as mensagens de todo mundo, foi muita interação aqui hoje. Agradeço a você que ficou aí até agora acompanhando a gente na live. Agradeço grandemente a professora Vanessa pela disposição de estar aqui participando com a gente, compartilhando com a gente, ensinando para a gente. Hoje o Quarentena foi uma verdadeira aula. A gente aprendeu muito com você, então muito obrigado pela sua predisposição aqui no Quarentena. Eu agradeço, Rodrigo. Só uma coisa que é importante lembrar, né? Eu sou professora há 30 anos no Lindéia, né? Eu sou professora do Aurélio há 30 anos, então, assim, eu fiquei muito feliz pelo convite e espero que a gente possa conversar nos próximos dias, porque essa é parte das tarefas, né? A unidade da escola, com a comunidade, com a turma, para a gente poder se mover e fazer algo que seja positivo. Obrigado. Foi mesmo, a Vanessa foi minha professora de 96 a 98. Em 97 foi uma coisa fantástica, que foi aquela caminhada, aquela caminhada até Brasília, né, por causa A marcha de 100 mil. A marcha, de Sem Terra. A professora foi, na época, foi uma coisa assim que eu já tinha essa base de esquerda em casa, por causa do meu irmão Rômulo, né, o Rômulo sempre me puxou para esse lado vermelho da força, vamos falar assim. Mas ali foi uma coisa muito interessante, porque você vê uma professora participando disso, né? E foi uma coisa assim que fortaleceu mais ainda essa minha ideia de esquerda, entendeu? Então, a minha formação de esquerda se deve também à professora Vanessa Portugal. Só lembrando, gente, que na próxima quinta-feira, o Quarentena vai estar recebendo aqui o presidente do PSL Ibirité. O Quarentena, embora eu tenha a minha percepção, a minha ideologia de esquerda, o Quarentena ele é aberto a todas as ideologias, né? A gente vem cá para conversar com todo mundo. Então, olha para você ver. Hoje, Vanessa Portugal do PSTU. Na próxima quinta-feira, presidente do PSL de Ibirité. Quando for na sexta-feira, nós vamos fazer uma quarentena live extra. Vai estar aqui o Pablo, professor Pablo, do PCB, e o Fernando Rosa também, que é um professor de história também, esquerda também. Então, a gente vai mesclando, né? Ora vem pessoal da esquerda, ora vem o pessoal da direita, e vamos que vamos, dialogando sempre. Eu acho que isso é importante, o diálogo, o respeito, respeitando a ideologia do outro, o posicionamento político do outro, e, de certa forma, usando o espaço para levar informação para a população, tanto de Ibirité, que o público que me segue muito é de Ibirité, da região Barreiro também, tem muita gente da região Barreiro. Então, é isso. Então, muito obrigado, vocês que ficaram até agora acompanhando a gente. Muito obrigado, Vanessa. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Fica com Deus e até a próxima quinta, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.